Vamos lá, vamos continuar, né, a estudar a República Oligárquica, né? E agora estudando o movimento do contestado, a Guerra do Contestado, tá? Esse movimento, essa revolta aconteceu aí, né, entre dois governos, né? Começou no governo Hermes da Fonseca e vai terminar no governo do Venceslau Braz, tá? Só para ambientar vocês. A Guerra do Contestado, que tem esse nome porque era uma região contestada, ou seja, uma região disputada por Santa Catarina e Paraná, tá? E a gente vai ver com quem que ficou essa região no fim das contas, mas isso é mais pra frente, tá? O que vai acontecer? Tem muita coisa em jogo nessa revolta, né? Se a sedição de Juazeiro é complicada, talvez essa você considere mais ainda, porque ela tem outros fatores, né? Mais fatores, talvez, do que a sedição de Juazeiro, tá? A sedição de Juazeiro ela é complicada por conta de a gente não estudar muito ela, né? Mas no fim das contas ela se torna fácil de entender. Já o contestado, né? Ele tem vários fatores. Eu acho que a maior dificuldade dele seja essa, né? O que você precisa saber de cara quando você pensa em contestado? Contestado é uma revolta messiânica. O que isso quer dizer, Bruno? Revolta messiânica, como a gente já viu, né, na questão de Canudos, é uma revolta que tem um líder, né, um líder com um caráter religioso que consegue movimentar grandes multidões para fazer algo, seja em nome de Deus, seja em nome do próprio líder, né, visto como um santo. E nesse caso a gente tem o monge José Maria, né, o monge José Maria que vai ser o grande líder dessa revolta, né, visto aí como realmente um santo, como uma pessoa próxima de Deus, tá? A gente vai ter o quê? O que que vai acontecer? Por que que esses caras se rebelaram, Bruno? Não tô entendendo. O que que vai acontecer, né? Esses caras, né? Essas pessoas que o monge José Maria estava comandando, né? Para se rebelar, eles eram pessoas muito pobres, tá? Os sertanejos do Sul, né? Alguns diriam, né? O sertanejo é aquele que vive lá no Nordeste, aquele pobre, miserável, né? Do Nordeste. Mas e pro Sul? Qual que é o nome desses caras? Seriam os caboclos, tá? Os caboclos, né? Que eles eram vistos aí, né? Eram camponeses, né, vistos como poceiros, pessoas que tinham terras em uma região muito importante, uma região que estava sendo cedida, né, para empresas norte-americanas para fazer a construção de uma estrada de ferro, tá? E aí esses camponeses, né, esses camponeses eles habitavam nessa região que era muito pretendida pelas grandes empresas, né? E esses camponeses eles eram vistos como poceiros. O que são poceiros? Poceiros são pessoas que chegam e pegam a terra para si, né, sem registrar, sem comprar de fato aquela terra, né? E eles eram vistos assim, muito mal vistos pela elite, né, de Santa Catarina e pela elite do Paraná. O que vai acontecer é que no meio dessa disputa entre Paraná e Santa Catarina, a gente vai ter a construção de uma estrada de ferro, a gente vai ter uma lumber, né? Uma empresa lumber, uma empresa que extrativa, né, de madeira, controlando aquela região, né? E a gente vai ter essas empresas, tanto a da Estrada de Ferro quanto a empresa de extração vegetal, essas empresas tentando controlar aquela região, tá? E aí, quando essas empresas vão se deparar com vários caboclos nessa região, eles vão querer expulsar. E esses caboclos não querem sair dali. É claro, é o lugar onde eles moram, é o lugar onde eles cresceram, é o lugar onde eles vivem, né? Então a gente vai ter essa guerra do contestado, né? Quando a gente tem um conflito de interesses entre a elite que quer construir a estrada de ferro, que quer, né, o progresso, digamos assim, né, o desenvolvimento, né, industrial, mas às custas, né, dos caboclos, que são as pessoas que querem continuar naquele local. Basicamente, é isso que vai motivar a Guerra do Contestado, né? Então, as causas eu trago aqui para vocês. Camponeses explorados, né? Camponeses que viviam praticamente sem comida, né? Praticamente na miséria, ainda mais num período de crise, que é o período da República Oligárquica. A gente vai ter a concessão dessas terras para empresas dos Estados Unidos para fazer a extração vegetal, para construir uma estrada de ferro, uma ferrovia, né? Que foi então a Brazil Highway Company, olha só o nome que chique, né? E também o governo deu 10 quilômetros de cada lado de possessão de terra para essa empresa, né? Para ela construir essa ferrovia e ter mais terras do lado para fazer o que ela quisesse. E os poceiros, né, que estavam lá, os poceiros que estavam lá, eles vão ser então intrusos, vão ser, né, pessoas ilegais naquela região e eles vão então ser alvo aí de uma batalha sangrenta. Tá? Esses camponeses vão ser expulsos, né, marginalizados, vão, enfim, para o interior de Santa Catarina, para o interior de Paraná, né? E mais uma vez, uma questão foi essa região contestada entre Paraná e Santa Catarina, essa disputa, né, entre os estados do Brasil, tá?
A gente vai ter a formação de uma milícia armada por parte da elite, né, dos estadunidenses que estavam ali para controlar, né, aquela questão dos representantes, né, e também por parte da elite de Santa Catarina, do Paraná, né. Essa milícia armada formada por essa elite vai ser chamada de vaqueanos. Os vaqueanos vão caçar, capturar, expulsar os camponeses, os caboclos, tá? Os participantes dessa revolta, né, os caboclos, vão ser massacrados. Não tinham armas equivalentes, não tinham como conseguir lutar, né, de maneira justa, né, contra essas pessoas. Eles só queriam, pô, coitados, só queriam morar ali no cantinho deles, mas não rola, né? E aí a gente vai ter esse massacre desses coitados, dessas pessoas, né? A gente vai ter o governo brasileiro usando aviões contra as pessoas, né? A primeira vez que a gente vê isso, né, no Brasil, primeira guerra com uso de aviões contra pessoas, tá? E também Santa Catarina ganhando a causa, né, dessa região contestada e anexando esse território para si. Aqui eu trago uma imagem do monge José Maria, tá, gente? Que foi o grande líder dos revoltosos, tá? Aqui, para a gente entender mais ou menos o território, né, a questão do mapa, essa linha tracejada que vocês estão vendo é a estrada de ferro que conectaria Santa Maria até São Paulo, tá? Passando aí por Ponta Grossa, União de Vitória, né? Aqui a área contestada, que era a área que estava sendo disputada entre o Paraná e Santa Catarina. Já pensou como é que seria, né? Hoje em dia, essa região toda aqui, né, de Chapecó, do Rio do Peixe e tudo mais, pertencendo ao Paraná, que interessante, né? Mas não, essa região acabou ficando para Santa Catarina. A área de guerra, né, que a área em volta, né, dessa ferrovia, que era para onde foram expulsos, né, os caboclos, beleza? E aqui uma imagem, né, dos vaqueanos, né, que estavam aí preparados para combater os caboclos. Beleza, galera? Aqui mais uma imagem dos vaqueanos, né, essa milícia armada montada aí pela elite da região, que vai realmente trucidar os coitados dos camponeses, tá? Reparem que tem até um cara aqui ó, já comemorando a vitória com violãozão, aqui um acordeon. A galera já estava fazendo festa porque sabia que armas superiores, mais pessoas, né? Então não tinha muito como os camponeses vencerem essa luta, tá, gente? Aqui são os camponeses de fato, né? E atrás os vaqueanos controlando, né? Aqui provavelmente uma cena de rendição, né? Olha o desespero na cara da coitada da criança, a tristeza na cara dessas pessoas. Realmente muito triste a situação. E aí a gente vai, né, para um assunto não tão não tão triste, mas tão triste quanto, né? Um assunto aí também complicado que é o prosseguimento, né, dessa situação oligárquica, né, nessa República das Bananas, que é o governo Venceslau Braz, né, esse carinha aí que foi do PRM, ou seja, o Partido Republicano Mineiro, né, e ele vai governar de 1914 a 1918 com seu bigodão de Leôncio. Né? O Venceslau Braz, né, ele vai ter um período estranho para se governar, né? Não foi um período horrível, mas também não foi um período bom, porque estava ocorrendo nesse meio tempo a Primeira Guerra Mundial. Isso não é legal, né? Só que o Brasil vai se dar bem com a Primeira Guerra Mundial e vocês já vão entender o porquê, né? Por quê, né? Por que o Brasil vai se dar bem? Porque enquanto a Europa está em guerra, a Europa está comprando tudo que a Europa consegue dos países periféricos, né? Os produtos dos países periféricos vão ser mais baratos, porque essa galera só quer vender, né? Não vai fazer competição, né? E a Europa, que está gastando muito dinheiro com armas, né? Com a guerra em si, vai então comprar esses produtos manufaturados de países americanos, né? O Brasil estava vendendo muita coisa para a Europa, é nesse momento que as indústrias brasileiras vão ter um boom, né? Inclusive, a gente vai ter aí então, né? Essa produção de manufaturados acontecendo e não vai ter como controlar isso, né? Não tem como o Venceslau Braz, né, dar uma aí de Campos Sales e primarizar tudo, não tem como. Né? A gente tem um aumento considerável das manufaturas aqui no Brasil, tá? O Brasil vai participar da guerra? Olha, pouco, né? Não vai ser uma participação que venceu batalha, não. A gente vai ter aí dois pontos principais, né? A gente vai fornecer alimentos para os países da Entente, né? E a gente também vai fazer um policiamento ali do Oceano Atlântico, controlar algumas regiões e tal, e prestar alguma ajuda, assim, mas nada muito, né, especial, tá, galera? A gente vai ter aí a promulgação do Código Civil de 1916, que essa foi, né, eu acho que uma das principais características desse governo que não teve muito, né, o que acontecer nesse governo, né? Foi mais um período assim de transição, estava todo mundo muito focado na Primeira Guerra Mundial, né? Não se falava de outra coisa. Então a gente vai ter aí, né,
a promulgação do Código Civil de 1916. O que é um Código Civil, tu deve me perguntar, né? Um Código Civil é uma carta, né? Uma Magna Carta, digamos. Não é a Magna Carta, porque a Magna Carta é a Constituição, né? Mas é uma carta, né? É um ditame, né? Uma lei, é um conjunto de leis, né? Principalmente no que diz respeito às leis que regem os negócios, né? As transações entre as partes. O que diz respeito, né, à junção, né, de interesses, né, a disputa de interesses entre as partes, entre indivíduos, né, ou entre um indivíduo e uma corporação, um estado, uma empresa, enfim, né. A gente vai ter o grande, né, redator desse código vai ser o Clovis Bevilacqua, tá? E vai ser um código civil muito individualista, né? Um código civil patrimonialista centrado no interesse, né, da proteção à propriedade privada, tá, galera? Inclusive aí a gente vai ter putz, agora falhou. A gente vai ter uma edição, né, nova desse Código Civil em 2002, um Código Civil muito mais fundamentado no que foi a Constituição, né, da Nova República, né, a Constituição lá do enfim, dos direitos, né, dos direitos humanos, da coletividade, uma Constituição muito menos patrimonialista, mais focada nos interesses do coletivo do que nos interesses individuais de fato, tá? Mas não foi nada assim, tipo, nossa, como o governo do Venceslau Braz teve muita coisa, né? Então a gente tem alguns pontos aí interessantes, tá, galera? O principal realmente foi o Código Civil de 16 e o aumento na produção industrial. Beleza? Vejo vocês numa próxima oportunidade, então, e a gente continua vendo aí os governos. Beijão!